Um servidor público que pratica um ato ilícito, que ao mesmo tempo é considerado um crime pela legislação penal e uma infração disciplinar. Se ele for absolvido na esfera penal por ser considerado inimputável, a administração pública poderá aplicar sanção disciplinar? Esse é o tema do podcast Grifão. Imagine a seguinte situação hipotética. Determinado servidor público, já diagnosticado com doença mental e que exige acompanhamento permanente, medicação constante, tem um surto psicótico. E ao ter esse surto psicótico, comete lesão corporal em outros servidores que também atuam com ele na repartição pública em que todos estão lotados. Esse fato configura um crime de lesão corporal ou uma outra capitulação de acordo com a legislação penal vigente, mas também configura uma infração disciplinar, um ilícito administrativo. Ao ser processado penalmente, a Justiça Criminal reconhece que esse servidor é inimputável e expede uma sentença absolutória, convertendo uma eventual sanção penal, uma punição, como pena de prisão ou outra admitida pela legislação penal, em medida de segurança. Esse servidor realmente tem um comprometimento na sua avaliação psíquica e na compreensão de que pratica ato ilícito se estar numa situação de surto psicótico. A administração pública que instaurou um processo disciplinar pode prosseguir diante da absolvição penal com o processo disciplinar e, eventualmente, aplicar sanções administrativas, como a pena de demissão desse servidor público. O STJ, ao interpretar a Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, firmou o entendimento de que não, a administração pública não pode aplicar uma sanção disciplinar, como a sanção disciplinar de demissão, na situação em que determinado servidor público, acometido de uma doença mental e em surto psicótico, reconhecido por um processo criminal que já tramitou na Justiça Penal, não tinha condições de compreender a gravidade e a ilicitude do ato praticado. Não pode a administração pública prosseguir com o processo disciplinar e demitir esse servidor público. Ao contrário, a administração pública deverá avaliar se esse servidor público precisa de uma licença médica para cuidar do tratamento, no qual ele precisa dar continuidade, ou, se for o caso, ser aposentado por invalidez. Não pode a administração pública, contrariando a orientação firmada pela Justiça Penal, manter o processo disciplinar e, eventualmente, punir esse servidor público na esfera administrativa. Ainda que a regra geral seja a independência de instâncias penal, civil e administrativa para responsabilizar servidores públicos, em algumas situações essa independência tem que ser mitigada. E o STJ entendeu que essa é uma delas. Diante da constatação de que o servidor público praticou o ilícito civil e administrativo sem ter consciência da ilicitude, uma vez absolvido na esfera penal por ter sido considerado inimputável, a administração pública está proibida, de acordo com o entendimento do STJ, de prosseguir com o processo administrativo e, eventualmente, punir com a demissão ou uma outra sanção disciplinar esse servidor que, ao praticar o ilícito, não tinha a consciência da gravidade e da ilicitude da conduta praticada na repartição pública. Portanto, é uma das poucas situações em que a sentença penal absolutória impede a administração pública de promover a responsabilização administrativa do servidor que, ao praticar um ilícito, não tinha consciência de que estava praticando um ato contrário à legislação penal e à legislação administrativa. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, trazem conteúdo atualizado, interesse da administração pública e dos servidores públicos. Se você ainda não ativou a notificação do nosso canal no YouTube, faça isso. Também vale para as plataformas de streaming digital, como o Spotify. Na próxima semana, quando o novo podcast for publicado, você vai receber a informação de modo automático. E, além disso, mais pessoas vão conhecer o nosso podcast, porque essas plataformas entendem que o conteúdo é relevante e acaba sugerindo para pessoas que têm interesse também em temas de gestão pública, administração. E, por fim, além de agradecer, sugerir que você ative as notificações, convido a conhecer o EAD Grifon, que é um setor específico da Grifon, que tem uma série de capacitações voltados a trazer conhecimento técnico e preciso para agentes públicos, agentes políticos, advogados e todos aqueles que têm interesse em temas de direito administrativo, direito eleitoral, direito tributário
temas afins ligados à administração pública. Você pode conhecer o curso do IAD Grifon, por meio do endereço que aparece aí na tela, se matricular e ao final das atividades propostas e realizadas para você, matriculado, ter um certificado. Voltamos na semana que vem com mais um podcast.